João, capítulo 8. Versículo 25. João 8, versículo 25. Aqui está narrando um momento que Jesus estava com os líderes judeus. E no momento, os judeus, esses líderes judeus, eles perguntam para Jesus: quem é você? Perguntaram a Jesus. E ele respondeu: desde o começo eu disse quem sou. Eu gostaria que vocês fossem lá para o versículo 31. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Acredito que toda a igreja já conhece, né, a Bíblia, já sabe ali que depois da queda de Adão, era necessário, né, sacrifícios para você entrar em contato com Deus, para você ter intimidade com Deus. E você vê que Moisés, você vê que Abraão, algumas pessoas apenas tinham contato direto com Deus, tinham experiência com Deus. Mas depois disso veio Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, e restitui essa comunhão com o homem. Mas você vê um pouco na história da igreja, após Jesus Cristo, algumas coisas entrando fora do evangelho verdadeiro. Algumas coisas falsas, algumas coisas querendo incrementar, querendo colocar a mais no evangelho que não era necessário. O evangelho de Jesus Cristo, ele é suficiente, por causa que ele tem como base Jesus. Jesus, o sacrifício dele, foi suficiente. E você vê, antigamente, como eram os cristãos, você vê que eles eram tristes, aquela falsa humildade, que era baseado na pobreza, acreditava que por muito sofrer, porque muito era pobre, muitos eram humildes, e não era isso. Ali estava plantado uma humildade falsa. Você vê mais para frente uma igreja que tem medo do diabo. Quantos cristãos que não oravam em voz alta, um pedido que precisavam porque temiam que o diabo ouvisse a oração deles e trabalhasse contra isso. Quantas vezes eles tinham medo de contar o testemunho na igreja ou para as outras pessoas, acreditando que o diabo era capaz de roubar o testemunho que eles tinham. Quantas vezes eles não gostavam de testemunhar que Jesus tinha curado, porque tinham medo que o diabo poderia trazer a doença novamente. E você vê isso ao longo do tempo da igreja, acontecendo essas coisas. Aí você vê um momento que a igreja começa a lutar contra o diabo, a batalha espiritual, porque agora estou vivendo um momento de batalha espiritual, onde é necessário eu lutar contra os demônios, é necessário eu pegar e lutar contra uma legião, melhor dizendo, de demônios. Onde eu preciso agora pegar e ir naquele território de macumbaria e preciso lutar contra aqueles demônios que estão naquele lugar. Onde eu preciso consagrar o meu bairro por causa que lá tem demônios e eu preciso lutar contra demônios. Sendo que Jesus Cristo já falou que venceu tudo isso. São coisas que entraram dentro da igreja que não era necessário. Quantas vezes a gente vê na história também da igreja que precisava colocar pessoas famosas para ministrar no culto, para trazer pessoas. Mas tal dia vai estar o cantor famoso aqui na igreja, venham multidões. Por que estava acontecendo isso? Porque eles não acreditavam que simplesmente a presença de Jesus Cristo era suficiente. Precisava trazer alguém famoso. E isso foi sendo colocado dentro da religião, dentro da igreja, como se fosse
algo para implementar o Evangelho, sendo que o Evangelho nunca foi necessário implementar nada. Nunca foi necessário reforçar o Evangelho. Ele nunca esteve precisando dessas coisas. Na história também da igreja, quando foi falado do batismo do Espírito Santo, muito se ouvia falar que só era um momento onde que você poderia, quando vinha a presença de Deus, você poderia orar em línguas, mas não poderia ser dentro da igreja, precisava ser fora da igreja. Algumas pessoas se escandalizavam. Não era um momento que você tinha que ter apenas no teu quarto em secreto. Era apenas um momento que vinha a presença de Deus e isso acontecia. E hoje nós temos aprendido que não. Isso é o momento que você quer. O batismo do Espírito Santo está aí como evidência. As línguas estranhas. E você a qualquer momento pode ativar. Mas daí a igreja ela entendeu isso, que a qualquer momento ela pode ativar a palavra, a oração em línguas. E daí vem algo novamente de errado. Que quando vinha a unção, a presença de Deus, você começava a orar em línguas. Por quê? Acreditando que ia espantar o diabo. Acreditando que o diabo estava ouvindo o que estava falando. E não. Essa é uma linguagem apenas que Deus e você entende, com a interpretação de línguas. Aí veio também na igreja que você tem que pegar e orar em línguas apenas com interpretação, mas também vem um entendimento que agora nós temos, que isso também vem para que nós seja transformado, para que nós seja transformado na presença de Deus, para nossa própria edificação. E como estava falando ali, que eles estavam falando dos líderes judeus, então eram pessoas que acreditavam que conheciam o Evangelho. Pessoas que acreditavam que conheciam a Bíblia. Um pouquinho mais abaixo, eles falam que eles são filhos de Abraão. Então, eles sabiam de onde que eles vinham, tinha conhecimento ali do Velho Testamento. Mas a palavra de Deus, Jesus Cristo mesmo, ele fala assim: se vocês realmente me conhecessem, vocês não estavam querendo fazer isso, estavam tentando matar Jesus Cristo. E se eles fossem mesmo filhos de Abraão, eles não estariam fazendo aquilo. E Jesus começa a confrontar e falar assim: há quanto tempo eu estava com vocês e vocês não perceberam? Quanto tempo eu já falei que eu sou quem eu sou? Eu sou Jesus Cristo, eu sou suficiente. E é assim dentro da igreja, não precisa mais nada para o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você está com um problema nas finanças, você acredita que precisa fazer algo muito extraordinário. Precisa Deus levantar uma pessoa e te deixar milionária. Precisa abrir uma empresa e te chamarem por um cargo de gerente. E você fica fantasiando várias coisas. Mas Jesus Cristo, Ele fala que Ele já se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Então isso já é para nós. Há momentos que a gente está em dificuldade e o que a gente pensa? Senhor, mas eu não sei se o Senhor verdadeiramente me ama, porque olha a situação que eu estou. E você pode olhar as outras pessoas que estão melhor do que você e pensar: Senhor, mas eu acho que o Senhor ama mais ela do que eu, porque é o fato que eu estou, a forma que eu estou. Só pode o Senhor amar mais aquela pessoa do que eu. E você chega nesse momento, mas a palavra de Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira. E enquanto eu estava orando, meditando, Deus trouxe um aperto muito no meu coração. E Ele falou: tem pessoas que estão sofrendo por causa de outras pessoas, por causa do erro de outras pessoas. Mas eu falo que eu amei o mundo de tal maneira. Deus não fala que amou os cristãos de tal maneira. Deus não fala que amou os cristãos de tal maneira
os cristãos que buscam Deus, os cristãos verdadeiros, Jesus Cristo fala que amou o mundo de tal maneira. Se você está sofrendo porque ama essa pessoa e vê que ela está cometendo erro na vida dela, Jesus Cristo também amou. Se o teu amor por ela é grande, imagine o de Deus por ela. Jesus Cristo amou nós quando? Quando nós se convertemos e fizemos nossa carteirinha da ICVV, não, Jesus Cristo amou quando nós estávamos perdidos. Jesus Cristo me amou quando eu estava perdida, quando eu pegava e falava que os cristãos eram todo falso. Essa é a história que Jesus Cristo vai libertar a pessoa de um problema na coluna, como assim várias pessoas aqui podem estar com problema na coluna. Isso é falso. Ele salvou essa Tati, Ele salvou essa pessoa que falava mal dos cristãos. E Deus ama vocês, independente da forma que vocês estão, independente da forma que vocês vieram. Então, para essa pessoa que está aqui e está com esses problemas, com pessoas que você ama, Deus manda dizer isso. Que Deus amou o mundo. Deus não amou só os cristãos convertidos. Então Ele vai cuidar. Ele vai agir na tua vida e vai agir na vida dessas pessoas. Você precisa apenas ter fé e acreditar nisso. Se Jesus não for suficiente, como eu estou falando, essas pessoas não vão mudar de vida. Mas se é, como Jesus falou, eu sou quem eu sou, Deus vai mudar a vida dessas pessoas. Assim eu falo, debaixo da presença de Deus. E como eu disse, antes a gente via as pessoas com uma falsa humildade por tristeza. Deus vem e liberta as pessoas e fala que você tem que ser feliz, que você é mais que vencedor, que você é filho dele. E Ele quer fazer uma igreja forte, não uma igreja cabisbaixa, não uma igreja triste, não uma igreja sem milagres, não uma igreja sem poder. Deus quer que a igreja dele seja gloriosa, maravilhosa, forte, bem vista em todos os lugares. E assim é. Sabe por quê que as pessoas falam? Por que que aquela filha de tal pessoa é assim? Se a mãe dela é cristã. Vocês nunca pararam para pensar que esse povo do mundo que fala assim, ela reconhece que um filho de Deus é capaz de orar e o filho se converter? Vocês nunca pararam para pensar que quantas pessoas falam, se escandalizam? Nossa, mas aquele lá não é cristão, e como que ele está bebendo, como ele está fumando? Sabe por quê? Por causa que elas sabem que Deus é poderoso e liberta as pessoas, e um cristão não precisa desses vícios. Porque nas outras religiões não é escândalo isso. Nas outras religiões não é escândalo a namorada se deitar com o namorado. Nas outras igrejas não é um escândalo, nas outras religiões não é um escândalo você separar da esposa. Nas outras religiões não é um escândalo você adulterar. Além do mais, a esposa não estava sendo suficiente para o esposo. A esposa não estava fazendo feliz, não estava fazendo o papel dela. Nas outras religiões é assim. Só que quando eles verem um cristão verdadeiro, isso escandaliza. Sabe por quê? Porque eles sabem que o Deus nosso é capaz de transformar todas essas coisas. É capaz de fazer um casamento jamais entrar o adultério dentro dele. O Evangelho de Deus é capaz de libertar qualquer pessoa de qualquer vício. Sabe por quê que as pessoas se escandalizam ver um crente doente? Por causa que o mundo crê que Jesus Cristo liberta. E
pode ser que aconteceu já, que as pessoas se escandalizaram com nós, porque a situação na nossa vida acontece. Nós erramos, nós falhamos, e isso não é normal, mas acontece na nossa vida. Mas se alguém se escandalizou com o nosso filho que ainda está no erro, com o nosso esposo que ainda não é convertido, não tem problema, continuem olhando isso. Mas vocês vão ver que Jesus Cristo vai transformar. É assim que tem que ser. Na minha vida não é nada perfeito. Na minha família, por exemplo, nem todos são convertidos, meus pais não são. Mas como que você pega e fala tanto de um Deus maravilhoso, se nem tua família se converteu? E eu penso assim, continue vendo eles assim dessa forma, sem conversão, às vezes vivendo em algum erro, pode se escandalizar à vontade, porque a hora que Deus fazer, vocês vão ver a glória de Deus na minha família. E é assim que tem que ser. Nós precisamos crer que Deus é poderoso. Nós precisamos crer que Deus é suficiente. O amor de Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo fala que libertou nós de todas as dores, de todas as enfermidades. E isso é suficiente. Não precisa a gente pensar que se está uma doença é por pecado. Que importa? Isso daí não importa para nós. Nós queremos apenas ser libertos. Porque sabemos que o mesmo Deus que liberta da cura, Ele também é o mesmo Deus que é capaz de curar nosso caráter. E é assim. Deus é poderoso, não precisa a igreja colocar nada a mais no Evangelho. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo falou que após a ida dele para o céu viria o Espírito Santo. E nós já aprendemos isso, através do IBEG, através das ministrações aqui, que Jesus Cristo, Ele veio como carne, Ele veio como homem, Ele não era Deus aqui na terra, Ele era como nós, Ele podia pecar, Ele podia falhar, Ele podia mentir, Ele podia errar, Ele podia ter falhado e não ter sido salvo. Não teria ressuscitado, melhor dizendo. Poderia acontecer isso. Só que Jesus Cristo, Ele fala que após a ida dele, o Espírito Santo viria. Sabe por que o Espírito Santo veio? Porque Jesus Cristo foi suficiente, senão Ele não ia vir. Sabe por que você é batizado pelo Espírito Santo? Não é porque muito você clamou, ou porque um pastor muito ungido te colocou a mão sobre a tua cabeça. Não foi por causa disso, foi porque Jesus Cristo foi suficiente. O milagre que aconteceu na tua vida não foi porque o pastor jejuou 40, 60 dias, ficou sem comer, ficou em jejum. Sabe por quê? Foi Jesus Cristo que foi suficiente. O poder só veio, Deus só falou com o pastor quando ele te trouxe uma direção, porque Jesus Cristo foi suficiente. Se dependesse só do jejum do pastor, se dependesse só do jejum do líder, seria insuficiente, mas Jesus Cristo, Ele é suficiente. A dor de cabeça, ela só vai embora porque Jesus Cristo é suficiente. O câncer só vai embora porque Jesus Cristo é suficiente. A transformação na nossa vida de um dia para o outro, sem tentar, sem se esforçar, sabe por que acontece? Porque Jesus Cristo é suficiente. A igreja não precisa colocar doutrina nenhuma mais. A igreja não precisa começar a falar para você, se levante, homem de Deus, porque Deus te ama. E você se quebrantar e chorar, porque está escrito na Bíblia, Jesus amou. Eu fico muito feliz por causa que não depende de nós, mas sim apenas de Jesus Cristo. Da suficiência dEle, da magnitude dEle, da grandeza dEle. E tudo vai acontecer na tua vida, por quê? Por causa dEle.